Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael e... Eu sou o Wanderson, que ele me chama de Vanderlei, mas tudo Vanderlei. Bem? Vanderlei porque o pai dele é advogado. Vanderlei. Se o pai dele fosse mudo, como é seu nome? Vander. Vamos começar o seguinte, revisão da UEM, matemática e química. A gente vai fazer uma questão interdisciplinar, onde a gente vai misturar questões, ou conteúdos, na verdade, de matemática e de química. Beleza, Vanderlei? Fechou. Tonight, então, forever, partiu. Deixa eu falar o primeiro o seguinte, eu vou falar conceito de PA e PG, que você vai aplicar nesse exercício, beleza? Bora, manda Vamos ver. lá? Então, cameraman, vem comigo, vai descansar um pouco, vai tomar uma aguinha. Olha lá. Eu vou dar conceitos sobre PA e PG, para vocês poderem fazer a questãozinha de química, interdisciplinar com matemática. Então, simples, basiquinho, PA. Quando eu falo em PA, eu quero que você lembre de somar, tá? Ou seja, você vai somar para obter o próximo termo. Como assim, professor? Você vai ter o A1, A2, A3, A4. Esse aqui é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto termo e assim por diante. Para você chegar no próximo termo, o que você faz? Você soma um camarada chamado razão. E para chegar no próximo, o que você faz? Você soma um camarada chamado razão. E aqui é a mesma coisa. Tá? Então imagina o seguinte, se eu tenho lá, olha o exemplo. A1 igual a 5 e a razão igual a 3. Quem que seria a sequência, essa PA? Seria lá 5, que é o primeiro termo, aí depois eu somo 3. 5 mais 3 dá quanto? 8. Depois eu somo 3. 8 mais 3 dá quanto? 11. Depois eu somo 3. 14. Depois eu somo 3. 17. E assim por diante. Isso aqui é uma PA. Aí uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte. Quando você somar esse cara com esse, 5 mais 11, e dividir por 2, tem que dar esse cara aqui do meio. 5 mais 11, 16. Dividido por 2, dá 8. Isso daqui chama condição de existência de uma PA. Tá? Então, se você tem uma PA ABC, B tem que ser igual a mais C dividido por 2. Conceito básico que a gente vai usar nesse exercício. Outro conceito básico que a gente vai usar, que eu vou escrever aqui do lado, olha só. PG, progressão geométrica. Eu quero que você lembre que quando eu falo de PG, a gente está falando de multiplicação. Tá? Então, quando eu falar de PG, eu quero que você lembre de multiplicação. Então, como é que funciona? Você tem lá o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto termo. Para chegar no próximo termo, o que você faz? Você multiplica, né? Então, ó, você multiplica pela razão, você multiplica pela razão, você multiplica pela razão, tá? Vai multiplicar para chegar no próximo. Olha o exemplo. Se eu tiver lá A1 igual a 2 e a razão igual a 3, então o primeiro termo é 2. O próximo vai ser quanto? Multiplica por 3. 3 vezes 2, 6. E o próximo? 3 vezes 6, 18. E o próximo? 3 vezes 18, 54. E assim por diante, tá? E aqui também tem ideia de condição de existência. Qual que é? Quando eu multiplicar esse por esse, 2 vezes 18, e tirar a raiz quadrada disso, tem que dar esse cara aqui do meio. 2 vezes 18, 36. Raiz de 36, 6. Quer dizer, então, que eu tenho lá ABC. É condição de existência de uma PG, então, que B seja igual a raiz quadrada de A vezes C. Gente, conceito básico de PA e PG para poder fazer a questão. Vamos lá pro Vanderlei agora? Vanderlei. Vamos empurrar? Assuma aí. Você que sabe. Quer empurrar? Não quer? Você que sabe. Vamos lá, galera. Vem, ó. Aí, o cameraman vem. Vamos lá. Nós vamos começar com uma questãozinha que fala sobre alcanos, alcenos, sobre que vai ter a ver com séries, que o Rafael acabou de falar para vocês, sobre PA e sobre PG. Beleza? Então, olha lá. Alcanos, alcenos e alcinos apresentam, respectivamente, a fórmula geral. Perceba que apareceu uma fórmula super genérica aqui, você percebeu? Olha lá, ó. CnH2n mais 2, que é o que você chama de série homóloga dos alcanos. CnH2n você chama de série dos alcenos. E o CnH2n menos 2 você chama de série dos alcinos. Tranquilo? Você percebeu que apareceu um número enchendo o saco aqui em cima? Tem um 12 aqui, tem um aqui. O que é isso aí?
Esse 12 e esse 1 representam o número de massa do carbono e do hidrogênio. Então, antes de começar, eu vou fazer um rabisco aqui, quer ver? Ó? Só para traduzir, porque essa informação ficou muito carregada. Pensa assim, o carbono que apareceu, ele está escrito assim, C12. Se você consulta a sua tabela periódica, você percebe que o número atômico dele é 6. Não é para decorar não, beleza? Então esse cara eu quero que você entenda que ele tem 6 prótons, ele tem também 6 elétrons, e se eu perguntar para você quantos nêutrons tem, você faz a subtração. 12 menos 6, até ontem dava quanto? Dá 6. Conferiu? Então esse cara tem 6 prótons, tem 6 elétrons, porque está neutro, e tem também 6 nêutrons. E o H que apareceu, que ele é um H especial, né? É o H que você colocou 1 lá em cima. O número de massa dele é 1. Na sua tabela periódica, o número atômico dele também é 1. Então vamos fazer a continha? Quantos prótons tem o hidrogênio? É o número de baixo, professor, tem 1. Quantos elétrons ele tem? 1 também. Agora, quantos nêutrons tem o hidrogênio? 1 menos 1, até ontem dava 0. Então estamos falando desse carbono e desse hidrogênio. Agora dá para voltar para o exercício. Olha o que ele pergunta no primeiro item. A partir dessas informações, assinala o que for correto. Primeira, o número de prótons em um alcano é igual a 8N mais 2. Como é que faz isso? Vamos pensar. A fórmula geral para os alcanos, que você está vendo, é assim. CN, que mais? H2N mais 2. Essa é a fórmula para todos eles. Fechou? Pensa comigo. Você tem genericamente N carbonos. Quantos prótons tem cada carbono? Se você olhar aqui, tem 6. Então, quantos prótons o carbono fornece para a gente? É só pegar o N e multiplicar por 6. Ou 6N, que é a mesma coisa. Beleza? Vamos continuar. Quantos hidrogênios genericamente você tem? Você tem 2N mais 2. Mas quantos prótons tem cada hidrogênio? Tem só 1. Então, o número de prótons que o hidrogênio te fornece vai ser o quê? 2N mais 2. E agora uma conta retardada de fazer aqui, né? 6N com 2N deve dar quanto? Deve dar 8Ns. Fechou? 8N mais 2. O que é isso aqui? Esse é o número total de prótons em um alcano qualquer. Vamos conferir? Item 1, o número de prótons em um alcano qualquer é igual a 8N mais 2. Perfeito, tonight forever. Fechou. Beleza? Vamos para o 2? Alcanos e alcenos com o mesmo N, ou seja, mesmo número de carbonos, apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos perceber? Bom, essa aqui é a fórmula para os alcanos. Conferiu? Como é que é a fórmula para os alcenos? O alceno é CnH2n. Ele perguntou se um alcano, um alceno, um alcino, de repente, tem o mesmo número de elétrons. Você percebe que o número de hidrogênios é diferente. Aqui tem 2N mais 2, aqui tem só 2N. Confere, beleza? E você concorda que cada hidrogênio tem um elétron? O número de carbonos é idêntico, igualzinho, professor. Se esse cara tiver 10 carbonos, também tem 10, óbvio. O número de elétrons é o mesmo, fornecido pelo carbono. Só que esse cara tem mais hidrogênios do que esse. E cada hidrogênio tem um elétron. Portanto, um alcano vai ter mais elétrons do que um alceno. Vamos voltar e conferir o item 2? Vamos ver? O número de alcanos e alcenos de mesmo N apresentam o mesmo número de elétrons? Mentira! O alcano tem mais hidrogênios, automaticamente vai ter mais elétrons. Entendeu? Vamos para frente? Olha lá. Alcanos, alcenos e alcinos, agora os três, tudo num pacote só. De mesmo N, apresentam o mesmo número de nêutrons aqui. Isso é bacana, hein? Quer ver que bonitinho? A série dos alcanos está aqui. A série dos alcenos está aqui. E a dos alcinos, como é que ela fica mesmo? CN, e que mais, professor? H2N menos 2. Beleza. Quando vocês comparam essas três séries, o número de carbono é o mesmo. Confere, beleza? O número de hidrogênios vai diminuindo de 2 em 2. Então quer dizer que o alcino, professor, deve ter menos nêutrons. Mentira, sabe por quê? O hidrogênio que nós estamos utilizando nessa aula é um hidrogênio que não tem nêutron. Independente de você ter mais ou menos hidrogênio, ele não tem nêutron nenhum mesmo. Então os nêutrons são apenas os carbonos. Como essa fórmula genérica e essa aqui representam alcanos, alcenos e alcinos com o mesmo número de carbonos, o número de nêutrons nos três é exatamente o mesmo. Ah, mas o H é diferente. Mas o H não tem nêutron, então não faz a menor diferença. Vamos conferir? Então, item 4. Alcanos, alcenos e alcinos de mesmo N apresentam o mesmo número de nêutrons. Perfeito. Fechou? Para o 8 e o 16, eu só vou fazer a primeira parte, aí o professor Rafael vai discutir com você a ideia da sequência, que é uma PA. Não vou discutir com ninguém não, rapaz. Presta atenção. Eu lá discuto com alguém.
Vai, Vanderlei. Discutir na boa. Tonight Forever, beleza? Eu vou só montar a primeira parte, a parte química, a parte Tonight Forever, tá bom? Então, olha o item 8. Construindo-se uma sequência de números que representa a quantidade total de átomos nos alcinos. Eu vou montar com você só isso aqui, ó. Quantidade total de átomos nos alcinos, desde n valendo 2 até o n valendo 10. Eu desconfio que não precisa montar todos. Rafael vai me corrigir se eu estiver enganado. Fechou? Tonight Forever? Então vamos montar os primeiros alcinos que você conhece. A série que você viu pro alcino, aquela série teórica, né? Aquela série genérica, tá aqui, ó. CnH2n-2. Qual que é o menor alcino que você conhece? É aquele em que o n vale 2. Então, usa a formulinha para mim. Se o n vale 2, 2 vezes 2 menos 2, eu acho que dá 2 de novo. Então, o primeiro alceno que você conhece vai ser C2... Desculpa, falei alceno, é alcino. O primeiro alcino que você conhece é esse. Coloca 3 aqui, professor. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. O segundo alcino que você conhece, eu acho que é o C3H4. Beleza? Qual que seria o terceiro alcino que você conhece? Professor, chuta um N valendo 4. 2 vezes 4 menos 2 deve dar 6. É isso? Então, a terceira fórmula dessa série fica C4H6. Ele está pedindo para que você monte uma sequência com os números que representam o total de átomos nos alcinos. Total, 2 mais 2, eu acho que dá 4, acertei. 3 mais 4 é ontem, acho que dava 7. E 4 mais 6 dá 10. Eu acho que vou parar por aqui. Beleza, professor Rafael? Tranquilo? Vamos ver. Ficha, daqui para frente, ele não discute, né? Ele vamos vai ver, comentar vamos ver. Com você como Vai é que funciona. discutir. Vai lá. Vanderlei, vem cá. Seu pai fosse torcedor do Corinthians, como que é? Vândalo. Vândalo, show de bola. Fala isso, cara. É boa, muito boa. Vamos lá, Vanderlei. O que acontece? Eu tenho 3 números. E ele está perguntando se é uma PA. Vou usar a regrinha que eu disse, ó. 4 mais 10, o que dá? 14. 14 dividido por 2 dá 7. Que é o valor que está aqui no meio. Mas eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, pode acontecer que na pegadinha do exercício, aqui no começo, começa a PA, e depois disso, não seja mais. Então, o ideal seria conferir os 10 números. Pode acontecer isso. Mas tem um caso aqui, a segunda coisa que eu vou chamar a atenção é para a fórmula, tá? Qual a fórmula que você usou aqui? Você usou essa ou você usou essa? Essa daqui. Alcino, essa daqui, tá? E aí você está somando o número de átomos, é isso aqui, não é isso? Então você está fazendo lá N mais 2N menos 2, ok? A gente tem aqui 3Ns menos 2, que é a formulinha do número de átomos que tem em cada elemento. O que acontece? Isso aqui parece uma função do primeiro grau, não é isso? A PA, ela se assemelha a uma função do primeiro grau. Ou seja, seus pontos, seus valores, seus elementos, seus termos estão sob o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, se eu tenho uma função do primeiro grau e esse N são números naturais, o que vai acontecer? Eu sei que isso aqui está sob o gráfico de uma função do primeiro grau. Aí, o que acontece? O menos 2 seria a parte fixa. O que vai variar é esse cara aqui, 3N. Múltiplo de 3 significa que está somando de 3 em 3. Se está somando de 3 em 3, PA de razão 3. Certo? Vai lá responder para nós. O que é lá? Show de Verdade bola. ou mentira? Bora, vamos ver. Vai lá, Vanderlei. Construindo-se uma sequência de números que representa a quantidade total de átomos, que é a sequência que a gente montou, tem-se uma progressão aritmética de razão 3. E aí, tonight everybody. Beleza? Vamos para a saideira? 16. Construindo-se uma sequência... Quer comentar alguma coisa sobre a... Não, tranquilo. A 04, 08, tranquilo. De boa? Tá? Construindo-se uma sequência de números, de novo, né, representados pela razão entre quantidade de hidrogênios dos alcanos e a quantidade de hidrogênios dos alcinos. Bom, aquela sériezinha dos alcinos eu comecei a montar para você. A dos alcanos que eu não fiz até agora. Entendeu? Agora tem que andar com as duas juntas. Entendeu? A série dos alcinos... Tá aqui, C2H2, C3H4, C4H6, daria pra gente continuar, beleza? Essa é a série dos alcinos. Vamos montar o mesmo raciocínio para os alcanos. Bom, a formulinha geral é essa aqui. Ele mandou que você começar pelo N valendo 2. Conferiu? Então aqui é 2. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Então o primeiro alcano que você conhece
nessa série que o exercício te dá seria quem? C2H6. Fechou? Agora coloca um N valendo 3 nessa brincadeira aqui. 2 vezes 3, 6, com mais 2 deve dar 8. É isso? Então o segundo alcano seria C3H8. E vai embora. Em química orgânica, você pode chamar isso aqui de uma série homóloga, inclusive. Por que homóloga? Porque você está acrescentando a cada termo que passa um carbono e 2 hidrogênios. Tá bom? Quem seria o próximo? Ué, professor, o próximo deve ser o tal do C4H10. Pronto. Eu montei os 3 primeiros alcanos. Aqui estavam montados os 3 primeiros alcinos. Eu queria que você construa uma sequência. Essa sequência é feita pela razão entre quem? Que eu já até esqueci, já vamos ver aqui. Ó. Razão entre quantidade de hidrogênios que tem nos alcanos e a quantidade de hidrogênio que tem onde? Nos alcinos. Então vai ter que fazer uma divisãozinha nessa bagaça agora aqui. Número de hidrogênios dos alcanos sobre o número de hidrogênios dos alcinos. Vamos ver como é que fica isso agora? Quer ver que bonitinho? Primeiro termo, quantos hidrogênios está vendo aqui? Estou vendo 6. Quantos hidrogênios tem no alcino? Tem só 2. Eu acho que 6 dividido por 2, já que ele pediu a razão, deve dar quanto? 3. Fechou? O segundo composto da série. Aqui tem 8. Aqui tem só 4. Acho que 8 por 4 deve dar quanto? 2. Entendeu a ideia? No terceiro composto, no terceiro alcino e terceiro alcano, você tem 10 aqui. E aqui você tem 6, é a razão que ele quer, não é? Então vai ficar 10 sextos, a hora que você... Vou colocar 10 sextos por enquanto. Depois eu vou deixar esse trabalho para o Rafael fazer, tá bom? Ó, 10 sextos e por aí vai. Pronto, montei uma sequência de números aqui. O que esses números indicam para a gente, por enquanto? Eu não sei se é PA, não sei de nada. Eu sei que aquela sequência que representa a razão entre o número de hidrogênios nos alcanos e nos alcinos. E aí o exercício pergunta se é uma PG, que o Rafael vai te dizer agora. Beleza? Vamos ver. Vai lá. Primeira ideia legal que você falou aí, razão. Razão em matemática significa o quê? Divisão. Então foi o que ele fez, dividiu um pelo outro. Aqui vem aquele detalhe. Eu vou usar os 3 e vou averiguar. Aí o que eu disse? Eu vou multiplicar esse por esse. 3 vezes 10 sextos. E vou tirar a raiz quadrada. Quando eu fizer isso, vai ter que dar o camarada do meio. Aqui eu vou simplificar, vai ficar 2. 10 dividido por 2 dá 5, então ficou raiz de 5. Tinha que ter dado quanto? 2. Se não deu certo com esses 3, não vai dar certo com os outros. Tá? Então essa afirmação é falsa, não é uma PG. Tá? E aí, Vanderlei, o que a gente marcou como certo aí na questão? Eu não marquei nada, Jesus amado. Não marcou nada, Vanderlei? Então volta lá. Primeira. Número de prótons em um alcano igual a 8N mais 2. Bateu. Verdade. Okay. Segunda, vamos trocar a cor disso aqui? Achando muito clarinho. Vai, risca de novo. Alcanos. Aí, tá muito clarinho. Aí, rapaz, agora dá pra ver. Tá, quem mais? A É a 2. Alcanos e alcenos de mesmo N apresentam o mesmo número de elétrons. A gente percebeu que quando muda o número de hidrogênios, muda também o número de elétrons. Apresenta o mesmo número? Então já era. Errado. Errada. Então, por enquanto, 0,1. A 0,4. O que você falou? Alcanos, alcenos e alcinos de mesmo N apresentam, isso é legal, apresentam o mesmo número de nêutrons. Lembra que eles têm quantidade de hidrogênios diferentes. Só que o hidrogênio não tem nêutron. Então não vai mudar em nada o número de nêutrons nos 3. Então aqui, verdade. Alcanos, alcenos e alcinos, mesmo número de nêutrons. A 0,8 a gente falou que se construir a sequência, né, total de átomos dos alcinos, tem-se uma progressão aritmética de razão 3. Show de bola. A gente já simulou isso, conseguiu isso com função no primeiro grau, tá? Bateu. E a 16 a gente acabou de fazer, a razão não é uma PG, então não deu certo. Então, 0,8 com 4, 12, com 1, 13, gabarito dessa questão. Opa, foi demais. O gabarito dessa questão, 13. Vanderlei, alguma consideração final aí sobre esse exercício? Eu só quero lembrar o lance das séries que a gente comentou. Toda vez que você tiver uma sequência de substâncias que mudar de uma substância para outra, um carbono e 2 hidrogênios, ou seja, vai aumentando um grupinho CH2, você chama isso de série homóloga. Perceba que ela não tem fim. Eu poderia imaginar ela uma substância C1000
H2002, por exemplo, entendeu? Não tem fim, chama-se série homóloga. E já aproveitando de lembrar, tem outro tipo de série na prova da UEM que chama série isóloga, que quando o carbono mantém, mas você muda apenas os hidrogênios e de 2 em 2. Exemplo bobinho assim, C4H6, C4H8, só mudou os hidrogênios. Isso é série isóloga. Agora, os 3 exemplos que a gente discutiu agora são exemplos de séries homólogas dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Fechou, galera? E da minha parte, lembrar, primeiro dia não precisa daquele conceito aprofundado de PA e PG. É o básico. PA, soma, tá? Para achar o próximo termo, a gente soma a razão. E os pontos, os valores, os termos da PA se encontram sob uma função do primeiro grau. Já no caso da PG, tá? A gente multiplica. E se eu quiser transformar isso no gráfico, transformar isso na função, a função mais parecida é a exponencial. Tem alguns casos que não tem função, no caso da PG oscilante, a PG constante, mas a PG clássica ou é a função exponencial crescente ou a função exponencial decrescente, tá bom? Mas nada muito aprofundado nas questões interdisciplinares, só conceitos básicos para misturar aí com química, né, com biologia ou com qualquer outra coisa aí, beleza? Wanderlei, é isso? Valeu. Então, Até um mais, grande abraço galera. para vocês e até a próxima. Tonight Forever, esperamos ter ajudado. E até a Fui. próxima.